O MPLA é o povo, de fato. O povo é o MPLA. O MPLA, permita-me, é mais fácil, eu disse no outro lado, e reitero aqui, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do MPLA. O MPLA continua no poder. Conforme ainda a CNE está cafricada, passa o termo, temos também aqui o sistema de justiça. Este aqui é mesmo um sistema arquitetado para que tudo saia nos conformes segundo a vontade do MPLA. Portanto, nós não podemos ir numas eleições em que o MPLA é que escolhe quem deve conduzir as eleições. Não podemos ir assim dessa forma, não é? Portanto, eu penso que a Indra, de forma já disse, não tem autoridade moral para conduzir essas eleições. A Indra venceu pela quarta vez consecutiva o concurso público realizado pela Comissão Nacional Eleitoral com o objetivo de dar soluções tecnológicas às eleições gerais de 2027. Os nossos comentaristas vão aqui debater e começo logo pelo politólogo politólogo Antônio Caebo, que é membro, ou melhor, militante do MPLA. Dr. Caebo, boa noite. Como é que olha para o xadrez político que começa a aquecer agora? Vimos vários partidos da nossa praça política, vão discursando, vão incentivando a população a votar a eles, neste caso, e recentemente recebemos a notícia de que a Indra vence pela quarta vez o concurso público realizado pelo a CNE neste caso. Enquanto político, este processo do concurso realizado pela CNE foi bem realizado, obedeceu os critérios, houve publicidade para que este concurso esteja ao conhecimento de todas as empresas, para que possa haver uma concorrência a nível tanto nacional como internacional. Bom, obrigado. Aqui chamo a Lissa para efeito de análise dessa questão, o artigo 6º da nossa Constituição, que é, na verdade, a compaginação da subordinação desse Estado, o Estado que chama-se Angola, pelas leis, não é, e pela legalidade. Portanto, o concurso ocorreu nesses trâmites. Por conta disto é que surgiram mais de 3 empresas, surgiram 4, salvo melhor entendimento. Portanto, houve, sim, de facto, uma espécie de concurso público que sempre ocorre. Infelizmente, por conta da distração ou por uma autocensura, os nossos populares, a nossa população, os ávidos da política, por vezes não acompanham esses atos preparatórios, procuram apenas relatar os desfechos. Portanto, por um lado. Por outro lado, estamos aqui a viver um fenômeno que enriquece e aquece o nosso sistema democrático. É bom surgir novos partidos políticos, os partidos tradicionais a movimentarem-se de um lado para o outro. Portanto, é isso que se pretende almejar enquanto Estado democrático de direito, sendo certo que cada etapa da nossa história política, cada etapa da nossa história eleitoral, vamos, obviamente, reconhecer alguns erros, mas também vamos superando-os de forma gradual, de forma progressiva. Portanto, e mais uma vez temos aqui a questão da Indra. Portanto, a Indra, como se sabe, não é o ente responsável pela condução do processo eleitoral. O ente que está adscrito nos termos da lei da nossa Constituição, aqui os artigos 107 da nossa Constituição, é a CNE que detém essa competência de organizar todos os atos preparatórios e não só do processo eleitoral. Portanto, e, como se sabe, ao abrigo da lei 12/12 de 13 de abril, salvo melhor entendimento, que é a lei orgânica da CNE, no caso, esta lei é lacônica quando diz que tem determinados órgãos vitais dentro dessa mesma Comissão Nacional Eleitoral. E o principal órgão, nos termos do artigo 7º também, é a plenária da CNE. Esta plenária está composta pelos militantes, pelos membros, pelos quadros de todos os partidos políticos, MPLA, UNITA e outros que têm assento parlamentar. Portanto, a
a plenária, enquanto principal órgão da CNE, é composta por esses elementos. Portanto, a gente às vezes estranhamos quando militantes da UNITA, quando militantes de partidos políticos com assento parlamentar questionam sobretudo a lisura. A UNITA está nos quadros da CNE desde 1992, está dentro da CNE. Portanto, a UNITA é um partido com pergaminho suficiente, é um partido de pessoas muito cerebrais, tanto é que a seleção desses elementos é no critério da idoneidade política, ou seja, não são quaisquer militantes que são indicados para fazerem parte da CNE. São aqueles militantes que, nos termos da própria lei orgânica, são aqueles elementos com as mais elevadíssimas convicções políticas e convicções morais. Portanto, quando depois a UNITA sai e fomenta essa discussão, que é boa, esse contraditório para a política, o contraditório do ponto de vista filosófico é bom. Mas eu gostava que os militantes da UNITA e seus quadros pegassem-se modos de gender, não é? Modos de dizer, as suas indagações também numa perspectiva científica, porque é bom nós aqui, enquanto pessoas, enquanto analistas, enquanto preséritos da política, não é? Ficássemos assim todos afoitos. Não, o que agora a UNITA vai fazer? O que o MPLA? Qual é a discussão agora que se trouxe ao de cima? Seria muito bom que a UNITA, por exemplo, tivesse apoiado-se permanentemente, não só no populismo, mas também, portanto, na cientificidade. E já mesmo para concluir, e estamos no mês de março, mês das mulheres, eu não podia começar esse programa, seria inglório, sem desejar um Feliz Março Mulher para todas as mulheres, sem exceção angolanas, sobretudo as mulheres da OMA, as guerrilheiras com chuva ou com sol nunca recuam, e também aqui para a Lima, sobretudo a Aurora, uma militante da Lima que, resistindo aos impulsos libidinais e hedonísticos de Jonas Savimbi, foi queimada na Jamba. Portanto, todas essas mulheres também eu endereço aqui, portanto, as minhas felicitações. Muito obrigado, doutor Caebo. Doutor Laurindo Mande, como é que olha para este concurso realizado pela CNE? Foi suficientemente transparente e auditado? Bom, primeiro corrigir o militante do MPLA que de forma equivocada, diga Caebo, não militante do MPLA. Diga que estamos aqui enquanto cidadãos. É bom que o Mande perceba isso. Primeiro é cidadão, depois militantes. Corrigir o Caebo, militante do MPLA, que de forma equivocada, na verdade, trouxe aqui explanações que envergonham a classe acadêmica. Primeiro, a CNE não tem lei. A lei é Lei Orgânica de Eleições Gerais. Então acho que o Mande não estudou, o Mande não conhece a norma. Vou depois partilhar. A Lei Orgânica, a Lei 12/12. Não. Mande, estás a confundir. O problema da UNITA é que não lê. O nosso jornalista está aí com a internet e pode baixar agora a Lei 12/12, que é a Lei Orgânica da CNE. Foi o que eu mencionei. Lei Orgânica de Eleições Gerais. Segundo, o Caebo perdeu tempo e oportunidade de mostrar que... estás a perder tempo, vai para o debate, aqui não é para lamentações, Mande. Lamentações é lá na Rádio Despertar. Estás aqui, Caebo, o que você tem a dizer? Vai lá, diga, Mande. É sobre a CNE, sobre a Indra. Estás aqui, Caebo, por quê, Mande? Doutor Laurindo Mande, por favor, vamos ouvir o doutor Laurindo Mande, uma vez a abertura do programa. Exatamente. E depois passo novamente ao doutor. Exatamente. Perdeu tempo e oportunidade de mostrar que supostamente é intelectual. Sim. Ao invés de falar da Indra, não é verdade, o Caebo perdeu tempo a falar da UNITA. Sabe essa gente como estudar nas brincadeiras? O tema é Indra, o indivíduo foi falar da UNITA, foi falar do Dr. Savimbi, foi falar da Lima, foi falar da OMA, quer dizer, foi longe. Não. Isso é o que eu disse na introdução. O Mande está com amnésia. Mande, você está... Eu acho que o Mande está com amnésia. Mande. Não, você está com amnésia. Estás aqui a desconstruir o nosso debate. Vamos ouvir, assim vamos poder criar certo ruído para os nossos telespectadores. Então vamos levar uma comunicação mais assertiva para podermos também comunicar melhor com os nossos telespectadores. Por favor, doutor Laurindo Mande. Exatamente.
dizia eu, ainda não tem autoridade moral para conduzir novamente as eleições de 2027. Não é verdade? A Indra não tem autoridade moral. Primeiro, a Indra foi expulsa na Espanha. A Indra foi expulsa na Argentina. A Indra foi expulsa na América Latina, onde é originária. A Indra conduziu mal as eleições de 2008, conduziu mal as eleições de 2012, de 2017 e de 2022. Não tem autoridade moral para conduzir novamente as eleições de 2027. Pelos seguintes factos. Veja, senhores jornalistas, as brincadeiras que a Indra fez do ponto de vista informático da sua base de dados nas eleições de 2017. Começamos aí. Em 2017, a Indra imprimiu mais boletins de votos em relação ao número de eleitores. Isso ocorreu nas eleições de 2017. Vamos supor que nós somos 9 milhões de eleitores. O camarada imprimiu 10 milhões de boletins de voto. Se nós somos 9, como é que você vai imprimir 10? Nas eleições de 2022, a Indra, essa brincadeira da Indra, o que é que fez? Até os mortos, cerca de 2 mil mortos, provavelmente está nessa margem, 2 mil mortos, estavam na base de dados do ficheiro que a Indra fez chegar na CNE. Como é que os mortos vão aparecer na base de dados? A mesma Indra fez essas brincadeiras nas eleições de 2022, que é dispersão de eleitores. Ou seja, o escrivão José vive no Rageu, o nome saiu no Zango. Eu sofri isso, eu vivo em Luanda. Me meteram para votar no BIE nas eleições de 2022. Como é que eu vou votar no BIE se eu vivo em Luanda? Portanto, essas brincadeiras que o MPLA faz de adjudicação direta, que o vosso convidado, de forma errada, falou de três empresas que até agora não citou nem só uma. Se você depois lhe pergunta, às vezes tem problema de amnésia, não esquece muito, para mentir o público. Não conseguiu citar quais são as tais supostas 3 empresas que concorreram com a Indra. Não é? Mas, no meu ponto de vista, o que se fez é escolher aquela empresa, não é, que salvaguarda os interesses da manutenção do poder do MPLA. Portanto, de forma introdutória, caro jornalista e público em geral, nós não podemos aceitar que a Indra conduza as eleições de 2027. Não tem autoridade moral, não é verdade? Não tem condições técnicas. Ela foi expulsa no país onde é de origem, que é na Espanha. Então, se na tua casa te chotaram, vai ver na casa do vizinho. O que vai te querer? Eu, pelo menos, eu não quero ainda aqui. Voltem na vossa terra lá na Espanha. Aqui não. Muito Angola deve realizar eleições livres, justas e, sobretudo, transparentes. E a transparência vai começar com a Indra fora do processo eleitoral. Muito obrigado, Dr. Laurindo Mande. Dr. Lourenço da Costa, como é que recebeu a notícia da CNE, neste caso, quando anunciou que a Indra voltou a vencer pela 4ª vez o concurso público? Ok, na verdade foi com bastante preocupação. Preocupação por quê? Porque uma contratação da Indra implica obedecermos aquilo que estão os trâmites da lei de contratação pública, porque é uma contratação que abarca ou levaria milhões de kwanzas, para não falar em euros ou dólares. E se formos a pegar na questão da contratação da Indra, do concurso público para a Indra, precisamos ter aquilo que são os fundamentos da lei de contratação pública, que são os princípios que norteiam os procedimentos para a contratação de uma empresa para então fornecer o apoio tecnológico para as eleições de 2027. Nós estamos aqui, por exemplo, a falar da prosecução do interesse público. É interesse de todo angolano que haja uma empresa isenta, sem participação de pessoas interessadas no processo. É preciso que esta contratação esteja estritamente no cumprimento da lei, ou seja, obedecer aquilo que são os requisitos, os critérios que a lei estabelece. O colega sabe quais são esses requisitos que a lei estabelece? O colega tem domínio da norma, sabe quais são esses requisitos? Inicialmente, para a contratação pública, deve-se fazer o quê? Abrir o princípio da publicidade, por exemplo, é norteador. Por quê? É preciso que, quando for para contratar uma empresa, que haja exposição das empresas interessadas em fazer ou serem contratadas pela CNE.
Estamos aqui também, podemos já falar o princípio da economicidade, na apresentação de candidaturas que sejam eficazes, mas que apresentam custos reduzidos em relação entre elas, né? Na relação entre elas. Nós já tivemos a questão de 2022, se a memória não me atessoa, que ainda concorreu com uma empresa americana, em que a empresa americana apresentava custos mais baixos que a própria Indra. Se forem pegar o quanto os outros países gastam em eleições, nós pagamos o quádruplo do valor. Nós estamos a falar, inicialmente houve aí um valor falado de 160 milhões de euros. Quando existem outras realidades que as empresas são pagas por volta de 25 milhões de euros. Então, notamos aí o quê? Notamos que existe, por parte de quem governa, interesse que esta ainda fica, como frisou o Dr. Mande. Ainda teve problemas na América Latina, teve. Ainda mesmo na própria Espanha, teve problemas por fuga ao fisco, por alegada fuga ao fisco. Isso tudo por causa das eleições que houve em Angola. Havia voltadas somas de euros que não tinham justificativas diante daquelas que eram as contas apresentadas pela ainda ao sistema tributário espanhol. Então, existe aqui a primeira coisa que nós devemos saber: por que se fez indicou-se ainda, porque aqui vamos chamar indicação, porque eu também não tive acesso quais são as outras 3 empresas que concorreram. Disse que eram 4 que passaram preliminarmente e depois ainda venceu o concurso. Aqui me parece mais uma adjudicação direta, em que dizem que participaram 4 empresas, mas as 4 não aparecem, não têm nome, e de repente surge ainda como aquela que venceu. Por outra, parece que ainda já tem uma estrada por Angola, ou seja, os caminhos estão todos já assegurados, e ainda passa como se fosse uma empresa já vitalícia para realizar as eleições. Ainda teve sérios problemas, houve muitas questões que foram levantadas quanto aos trabalhos que ainda fez. Citou aqui o Dr. Mande, por exemplo, a qualidade a quantidade dos cadernos eleitorais, dos boletins de votos. Dos boletins de votos. Aqui houve, num dado momento, uma discussão entre a lei orgânica e a lei eleitoral. Não, a lei eleitoral fala das eleições. A lei orgânica fala das competências, funcionamento da CNE. Ok, se é para entender, provavelmente queria se dizer que, quanto à lei orgânica, era para quem dá a prerrogativa, a competência da CNE abrir o concurso, é a CNE mesmo quem tem essa prerrogativa. Porém, em estrito cumprimento da Lei 41/20, que é a Lei da Contratação Pública. Muito obrigado. Doutor Antônio Caebo, como é que a CNE pode garantir que não há interesses, não há conflitos de interesses com a Indra? Bom, primeiro vou tirar um minuto para esclarecer aqui alguns dados. Não é? O meu colega Mande, claro, é cultura da UNITA, tem também um deputado Eliseu. Esses têm perfis para falarem com Flash Squad, para estarem no rei dos rompimentos, porque estão mais para hip hop, rompimento. São pessoas para rompimento, porque do ponto de vista técnico, permanentemente revelam desconhecimento de normas. Eu não sei qual é a questão formativa do meu colega Mande, mas se se calhar formou-se mal. Eu disse, e depois o jornalista pode depois publicar isso, a Lei 12/12, de 13 de abril, é a lei orgânica da Comissão Nacional Eleitoral, lei orgânica, não mencionei uma outra norma. Dentro desta norma, infelizmente os meus colegas não leram, diz que mesmo a empresa encarregue para a impressão de boletim de voto tem boletins de contingência. Vamos supor que a viatura ou o avião que vai transportar o boletim para uma determinada localidade, não é? Por conta mesmo de casos fortuitos, haja um acidente, haja alguma coisa fora do comum. Portanto, o Estado, aquela localidade, não vai deixar de votar por conta daquele acidente. Há planos de contingência. E a plenária da Comissão Nacional Eleitoral, onde estão
os militantes também da UNITA, infelizmente nesse momento estão calados, eles deviam estar aqui a explicar o que ocorreu de facto, e para evitar que os seus bailarinos fiquem aqui a falar mal. Portanto, permita-me, colega, permita-me. Se as eleições vão ocorrer hoje, eu não vou imprimir o dia seguinte o plano de contingência. O plano de contingência fica já preparado. É somente para casos fortuitos. Isto aqui faz toda a colegas, nós estamos no rompimento, colegas. Você tem que me preparar para rompimento. Eu vou para um debate, não para rompimento. Vocês querem aqui transformar isso em rompimento. Colegas, eu estou a tentar dar aulas para os colegas. E temos um pacote de contingência para determinadas situações. Eu abri a questão do plano de contingência porque vocês não sabiam. Não sabíamos. O plano de contingência não é emitido imediatamente. Vocês fazem não, leu mal, doutor, leu mal. Doutor. Não leu mal, não sabe. Escrivão, os meus colegas, eu já disse, não sei qual é a formação deles, devíamos também questionar. Porque, sabe o que é formado? Nós não estamos aqui, nem rompimento. O escrivão tem que avisar, Caebo, vejo para o rompimento. E eu olhar para o Flash Squad, não aqui. Agora, tem que me preparar, porque isso é rompimento. Os colegas não querem aprender. Eu estou a tentar explicar a questão, a motivação de termos boletins a mais. Não. Mas esses boletins não entram no sistema, são planos de contingência. E é necessário que se revelam. Por isso é que eles sabem que havia boletins a mais. Porque são documentos que são públicos. Quem mas nós não podemos. Nós não podemos. Quem é que conserva os planos de contingência? É a CNE. E esses documentos foram queimados até muito recentemente. Portanto, são questões técnicas que é preciso estudar. Agora, se é para a gente estar no populismo, mande. Permita-me terminar. Ponto de ordem. Você tem que sentar para aprender. Eu já vou concluir. É assim. Outra grande questão é que desde e eu reparo isso, é um alerta para o vosso partido. Desde que Jonas Savimbi formou alguns quadros na Jamba com dinheiro dos diamantes de sangue, até a UNITA está sem quadros atualmente. E temos aqui os mandes, e que não querem aprender, estão muito resistentes. Eu vou responder agora a questão que o jornalista me colocou-me. Caro jornalista, ainda... E não adianta aqui fazermos esse óbito, uma espécie de choro sem lágrima. A Indra não será responsável pela condução do processo eleitoral. É apenas um ente. É a CNE, com todos os representantes, incluindo os representantes dos partidos políticos que estão encarregue de conduzir o pleito eleitoral. Isso deve estar assente. Portanto, agora, doutor, a minha questão é como é que a CNE pode garantir, sobretudo ao cidadão, de que não há conflitos de interesses com a Indra? Uma das primeiras garantias é o facto da CNE não estar composto somente com militantes do MPLA. Essa é a primeira garantia, que o processo é democrático, que o processo é inclusivo. Portanto, mas aqui, os colegas jornalistas não podem se esquecer que o fantasma da fraude atormenta a UNITA desde 1992. Desde 1992 que o fantasma da fraude atualmente. E já para concluir, ainda que fosse uma empresa credenciada pelos profetas, por Cristo, e a UNITA se perdesse, diria que houve fraude. Por quê? Porque a fraude está impregnada nos corações dos membros da UNITA. É preciso que a gente sabatine esses rapazes. É preciso que a gente eduque e instrua esses rapazes. Por favor, doutor Larimano, pediu um ponto de ordem. Eu disse há pouco. Vocês estão a promover louvá-los de terríveis. Não é louvá-los, se é louvá-los. Mande. Jesus Cristo. Você não estudou. Eu falei, isso mas você é o único nesse país. É metáfora, você fala mal. Não, mas você está falando mal, meu colega. Então, eu estou a dizer o seguinte. Doutor Caio, vamos ouvir agora. Jornalista, tem que se localizar-se aqui, é rompimento ou é um debate. Doutor Caio, depois eu passo assim. Doutor Larimano, não, os colegas têm que passar, estão aqui ensinar, aqui também é pedagogia. Caio, está a fazer barulho. Isso é típico dos militantes da UNITA. Falta de urbanidade. O Caio tem que saber qual é o papel dos comissários eleitorais.
que são representantes dos partidos políticos na CNE. O que é que um comissário eleitoral faz na CNE? Ele tem que saber. O que é que faz? 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 Participa nas reuniões, não é? Das comissões comunais, que seja comissário comunal, comunal, municipal, provincial ou nacional. Na reunião. Não dá decisão. Porque a direção da CNE é composta pelo presidente da CNE, o Manico, que é do MPLA, não é verdade? É composta pelo porta-voz, que também é do MPLA. Esses é que decidem mal as eleições, não os comissários. A plenária. Atenção, os comissários, para cá te dizer, os comissários não decidem nada a plenária, manda. Só uma questão, manda. A plenária é o principal órgão da CNE, manda. É a plenária. Doutor Mutebo, vamos ouvir. Sim, mas manda tem que perceber que é a plenária. A plenária, a plenária. Vamos ouvir, doutor. Os militantes do MPLA, os militantes do MPLA, apesar de serem mentirosos, são educados, gostam de ouvir. Infelizmente. Vamos passar a palavra ao doutor Lourenço. Para fechar. A credibilidade da CNE quanto aos outros, vamos supor, 1000 boletins de voto, não é isso? Impressos. Primeiro, a CNE não tem credibilidade. O Laurindo e o cidadão não confiam na CNE. Me põe na esquerda. Você me dizer, olha, vocês são 8 milhões de eleitores, por uma questão de contingência, vamos imprimir 10 milhões. Quem me garante que outros 2 milhões, depois, numas horas, quando vão buscar as urnas, não vão começar a meter lá em pela. Esse é o problema da credibilidade. Mas, manda, essa desconfiança é legítima. Tem razão de levantar isso. Não, manda, tem razão de levantar essa desconfiança. Como é que a CNE pode garantir só um ponto prévio. Caro jornalista, é só um ponto prévio. Não existe. Escrivão, só um ponto prévio. Ponto prévio. Era mesmo só um ponto prévio. 5 segundos, 30 segundos. Sim, eu dizia, é legítimo essa desconfiança do Manda, quem nos garante, mas devemos perceber que é bom, mas a desconfiança não pode ser permanente. Nós não podemos desacreditar permanentemente as instituições. Os pleitos eleitorais em Angola já ocorrem desde 1992, com erro, menos erros ou mais erros. Todos reconhecemos que nem todos os pleitos são imaculados, mas por cada pleito que a gente realiza, vamos fazendo correções e é assim que se constrói a democracia. Era só esse ponto. Okay, muito obrigado, doutor Antônio Caebo. E também para poder aqui informar que os nossos internautas estão a reclamar que o debate não está a ser salutar, não está a ser saudável, porque há muito barulho, de acordo com os nossos internautas. Então, pedimos uma moderação por parte do Dr. Antônio Caebo e Dr. Laurindo Manda. E passo agora ao Dr. Lourenço da Costa. Dr. Lourenço, como é que a CNE pode garantir que não há conflitos de interesses com a Indra, uma vez que é a quarta vez que a mesma empresa vence o concurso? Obrigado. Gostaria que os rappers aqui do painel não interrompessem, né? Vai chegar o vosso momento. Para dizer o seguinte, a CNE não tem garantias. Não tem garantias por quê? Por causa dos processos anteriores. Então nós já sabemos que pela composição, quem decide a CNE são militantes afetos ao MPLA. Então já comprometem de per si. Mas para dizer uma coisa, e o doutor Caebo disse há pouco que a lei orgânica, fala-se muito da lei, mas a lei não é o fim. Porque até hoje, se repararmos os estados hoje, servem-se das leis para melhor bloquearem. Okay? Hoje existe uma forma de ditadura militar e existe também a ditadura institucional, que é a jurídica. Pegam-se as leis e criam-se bloqueios com os 90% nas eleições, 80% fabricado. Depois eles criam um conforto para que decidam e as leis passam. E passam mesmo. Então, para dizer o quê? A lei está aí, está. Mas o objetivo principal é a busca da justiça material. E como é que se busca a justiça material? A partir das práticas.
Porque não basta que a lei diga A, é preciso também que a prática da própria CNE, a prática que o Executivo faz, no que diz respeito às eleições, traga alguma transparência e conforto por parte da coletividade, da sociedade. Para ver uma coisa, a questão da Indra não é uma discussão que só os partidos fazem, não é só uma contestação dos partidos. Até a sociedade civil também contesta. E não é, se o MPLA tem tanta vontade em ser transparente, em ter uma postura até exemplar, né? Por que não abrir o processo? Por que não criar mesmo o processo com transparência? Por que não ser uma seleção inclusiva? Traga pessoas da sociedade civil, pessoas independentes que reconheçam essa idoneidade e coloca-se a essa pessoa a responsabilidade de levar. Já nas eleições passadas, se a memória não me atestou, salvo melhor entendimento, havia a sugestão que dessemos o processo eleitoral a uma instituição religiosa. Havia essa possibilidade por parte da oposição, porque a oposição entendia também. Se nós, a oposição, não podíamos indicar alguém, nem vocês também, quando indicam, nós há suspeição sobre isso, vamos indicar a uma entidade religiosa que até nós nutrimos confiança e creemos também que vocês nutrem confiança. Mas não. E aqui precisamos entender uma coisa, nós temos aqui dois polos. E por mais que a gente fale, é preciso que esses dois polos fiquem claros. De um lado, o lado que o Dr. Carrebo defende, eu chamo Carrebo às vezes, porque por influência da língua que o Dr. Carrebo defende. E outro lado, somos nós enquanto oposição e sociedade civil também, né? É a questão do quê? Até a própria ciência política, quando fala do fim último da política, traz essa questão. Quem está no poder pretende fazer o quê? A proteção e a salvaguarda do poder. Então, o MPLA cria todas as estratégias para conservar o poder, mesmo a ser questionado. Porque o MPLA hoje não tem popularidade. É uma falsa aquilo que eles apresentam. Tanto é que o próprio líder deles trouxe isso à tona, que eles durante esse tempo todo encheram o comício, mas o número não cresceu. E até, eu trago aqui uma situação. Nós devíamos ter, os cartões de militante deviam ter validade. Nós teríamos medido o peso de cada partido, porque muitos até deram o número de cartão e hoje eles já não estão lá, estão em outros partidos, por exemplo, podiam estar no Prajá. Esse é um facto. Então é essa tendência por parte do MPLA, conservar o poder. E do outro lado, do outro polo, estamos nós, que queremos atacar o poder. Ainda disse ele que ainda é só uma empresa que vai trabalhar, mas quem vai controlar é a CNE, onde tem os outros membros. Não é bem assim. Ainda torna-se um mecanismo de fraude, um mecanismo de conservação do poder por parte do MPLA, enquanto que nós temos que criar mecanismos de defesa ao voto. E aqui vemos uma situação. Nós todos criticamos a Indra, mas também precisamos parar e entrar nos meandros da Indra para ir buscar algumas questões que são próprias para a defesa do voto. Por exemplo, como é que a Indra descartou os dados anteriores? Essa é uma questão. Fez-se uma auditoria no final das eleições, quando ainda trouxeram o dispositivo, né? O ficheiro tecnológico. Haverá uma empresa imparcial que vai fazer a auditoria e que os partidos da oposição e a sociedade civil poderão ter acesso? Será que os ficheiros que ainda vai funcionar serão de acesso livre para todo elemento, todo cidadão interessado? Como? Esta também é uma forma que nós temos hoje. Nós vimos que muitos pronunciaram-se, vamos impugnar, todo mundo fala. Mas é preciso também que paremos num ponto e saibamos, quando formos para atacar, quais são os pontos que nós realmente precisamos atacar. É preciso que nós peguemos na Indra, se for para passar a Indra, e ir buscar certos dados da Indra. Quem garante que nas eleições passadas e atual, na próxima, não haverá o vício de ficheiro? Aquilo é informática, os ficheiros podem ser corrompidos. Não haver uma alteração dos dados ao ponto de as eleições passadas sofrerem uma ligeira alteração, como já sabem que estão com baixa popularidade, relativamente. E aconteceu, se formos a ver, muitos já pararam e fizeram dados das eleições passadas. Ao longo das últimas eleições, o MPLA foi perdendo, se não estou em erro, 15%.
é uma constante. 15% numa, 15% noutra, 15% noutra. Não será que é uma percentagem que foi auto-infringida, auto-criada para poder dar uma ligeira credibilidade, mas no fundo, a fraude passa por aí? Fecho por aqui. Doutor Caebo, olhando para as desconfianças dentro da oposição, o que é que aconselha, sobretudo, a estes partidos? Podem ou não ir às eleições com a Indra? Bom, caro jornalista, fazer compreender aos militantes da UNITA, do topo ao base, e os militantes de outros partidos na oposição, que a Indra é apenas um ente, que a questão da Indra não compromete a lisura dos processos, lhes fazer compreender que a maturidade política da população é fruto de um caminho, é muito difícil. É como dar remédio aos mortos. Não faz muito sentido, será um exercício vão, porque são pessoas que têm uma espécie de firewall, não é um mecanismo de defesa contra questões lúcidas. Portanto, o meu colega, reiteradas vezes, que o partido, para já, é muito recente, não é? Até é mesmo por uma questão de respeito que eu vou respondê-lo relativamente à popularidade. Nós não sabemos se já chega a 500 militantes de facto do Prajá, se já chegam 500 ou não, mas você deve perceber uma coisa: o MPLA é o povo, de fato. O povo é o MPLA. O MPLA, permita-me, é mais fácil, eu disse no outro lado, e reitero aqui, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do MPLA. O MPLA continua no poder. Agora, a questão da Indra, porque nós precisamos de uma oposição forte, precisamos de uma oposição credível, uma oposição que, não obstante, aponta erros, mas também indica soluções de como a gente sair. Vamos criar novos mecanismos de fiscalização da Indra, porque a plenária da CNE é o órgão máximo, nos termos do artigo 7º da lei orgânica da CNE. É o órgão, não é o presidente não decide sozinho. O presidente tem que ouvir a plenária, que é o principal órgão. E esta plenária, todos, e reitero, todos os membros que lá estão dos outros partidos, são selecionados com base a critério da idoneidade política e moral. Está na lei. Não é só o que estou aqui a dizer, é a lei que diz isso. Portanto, são pessoas idôneas, cerebrais, pessoas que conhecem a matéria política. Portanto, se eles fazem parte, portanto, da plenária da CNE, eles aqui, enquanto oposição, deviam, por exemplo, sugerir mecanismos de fiscalização, porque os pleitos eleitorais não são perfeitos, mas é necessário que a gente realize ainda assim, porque em cada pleito que a gente vai realizar, vamos aperfeiçoando-se. A democracia é fazendo, não é pensando, faz-se a democracia, de facto, com as questões pontuais. Portanto, eu acho, mais uma vez, um choro sem lágrimas que estamos aqui a vivenciar. A lei em Angola é cumprida na íntegra? Em nenhuma parte do mundo as leis são cumpridas na íntegra. Se fosse assim, não teríamos as cadeias, não teríamos a polícia, salvo nos países nórdicos, que praticamente a polícia já não existe, mas, sobretudo em África, por conta mesmo da multiplicidade de pessoas boas e pessoas más, portanto, as normas são constantemente infringidas. Ainda assim, isso não retira ipsilitera que o Estado se renuncia dos seus direitos, sobretudo a tutela jurisdicional efetiva. Se sairmos daqui e alguém for atacado, ofendido os seus direitos, com maior ou menor morosidade, mas há sempre solução. Portanto, as normas em Angola, ao nosso ritmo, as normas em Angola, ao nosso nível, têm sido de facto cumprido. E eu deixei o meu bem fora. Eu sei que há uma prevenção negativa, uma prevenção geral de que os outros não podem tocar no meu bem, porque existem normas. Portanto, o nosso país, caro jornalista, está mesmo de facto a dar passos. E só não vê quem não quer. Portanto, e nós precisamos, reitero, uma oposição científica, uma oposição que aponta soluções, não uma oposição que vende pânico, permanentemente vender pânico, desacreditar, criar uma espécie de hipocôndria, como se a situação poderá daqui a pouco descambar. Não é isso que a gente quer. Okay. E esperemos que a UNITA, com todo o respeito que tenho pelos seus militantes, continue com esse projeto antagônico
polêmico, de crítica ao governo, é bom, mas eu desafio, apontem soluções, porque o país é nosso, devemos apontar soluções para sairmos das situações que se percebe estarem de facto erradas. Muito obrigado, Dr. Caebo. Dr. Laurindo Mande, com estas desconfianças, a oposição vai mesmo assim às eleições de 2027? Eu sou defensor de que antes de irmos às eleições, devemos resolver o problema da Indra. Portanto, a Indra é um problema. Sim, é um problema. Em 2022 foi a mesma questão. Sim, é isso que eu estou a dizer. Levanta-se a mesma questão. Vão ou não às eleições? Não, essa pergunta deve ser dada ao porta-voz do partido. Na verdade, eu estou a dizer assim. Eu, na minha opinião, antes de irmos às eleições, devemos ainda resolver a questão da Indra. A sociedade civil hoje teve uma boa iniciativa, no Atuberão, não é verdade? Foram à CNE para saber do processo administrativo. Como é que a Indra ganhou, concorreu com quem, essas coisas todas. Portanto, é isso que deve ser feito. Portanto, nós não podemos ir numas eleições em que o MPLA que escolhe quem deve conduzir as eleições. Não podemos ir assim dessa forma. Não é? Portanto, eu penso que a Indra, de forma já disse, não tem autoridade moral para conduzir essas eleições. Todos os processos eleitorais que a Indra foi conduzindo foram processos manchados de falta de transparência, não tem aceitação nenhuma ao nosso lado. Portanto, eu penso que é exatamente isso que nós devemos fazer. Protestar, contestar, para que tenhamos eleições livres e, sobretudo, transparentes. Agora, para fechar, o partido que mais cresce em Angola é a UNITA. O MPLA não cresce. O MPLA, inclusive, senhor jornalista, você tem visto, aqui em Luanda realizam atividade nas barracas, em relotes, né, todos fechadinhos. Eles próprios nem acreditam no que estão a fazer. O MPLA não tem margem nenhuma para ganhar as eleições. Portanto, fruto disto, é por isso que o presidente lhes orientou bater as portas. Quem vai bater a minha porta assim do MPLA? Vem bater a minha porta, Laurindo, que eu me mobilizo. Vai me mobilizar o quê? Vai falar o quê? Quer dizer, o MPLA não tem mais conversa para falar, não tem mais nada para dar. Portanto, provou de A para mais B de que 50 anos de má governação, não é? Tempo da independência, 24 anos de paz também de má governação. Portanto, é hora do MPLA descansar, não é? Aqui o Prajá, como é nosso filho, né? Pode ficar um pouco calmo, não será poder, nem... Vocês estão cansados. Não, estamos a repousar, vamos retomar a corrente. Vamos ficar sempre na oposição. Vocês também estão na oposição, então. Sim, o Prajá é o nosso filho, não é isso? Deve ficar calmo, não será poder, fará parte do poder do governo da UNITA quando o MPLA sair no poder, por via de eleições em 2027. Muito obrigado, Dr. Lourenço. Será que o software da Indra será auditado por entidades independentes antes das eleições de 2027? Pode-se crer nisso? Antes de responder essa pergunta, só vou dizer aqui ao meu irmão Mande, Dr. Mande, para dizer que é bem verdade que o Prajá é novo. O Prajá tem 6 anos, de fato, e qualquer coisa de júri. Mas a ideia é que chega uma altura que os mais velhos vão ter que descansar, principalmente quando não têm soluções. É incompetente, que diz ser profissional, mas não é incompetente, o MPLA. A UNITA fica aí no puxa-puxa, não dá a ver conforme os dois ficam a se agarrar. Você. Então nós viemos aqui, vamos chegar aqui à terceira via e atacar aqui. Agora, esta ideia de que quem cresce mais, quem cresce menos, eu consigo dizer do meu partido, porque todos os dias, todas as semanas nós estamos na rua. Não, independentemente. Vocês não estão na rua, vocês estão nas praças. Só para dizer uma coisa. Agora, uma coisa é entrar no mercado do São Paulo, aproveitar, roubar a chinela das mamães. Outra coisa é ficar aqui no 1º de maio. Perceba uma coisa. Eu já vos disse. Senhor jornalista, eu já aconselhei o Prajá realizar um ato saindo de Santana até o 1º de maio, para me provar que são fortes. Agora, ficam a se esconder no Asa Branca, ficam a se esconder na Cuca. Doutor Mande. Até os que vão sair na Cuca com uma bandeira de qualquer da FNLA. Vão seguir. Tá bom, doutor Mande, deixa só acabar o meu raciocínio. É o seguinte, doutor Mande. Para quem é político e com visão de governação, doutor Mande está longe. Lamentavelmente está longe. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer isso. É preciso que tenhamos sensibilidade.
É preciso que nós tenhamos contato direto com o cidadão. Só vai resolver os problemas aquele que conhecer a realidade de quem ele vai defender. Senão não vamos fazer nada. É daí que o próprio presidente do MPLA viu, pela estatística, observou e deu conta que alguma coisa não estava bem e pediu para ele bater portas. Mas é uma prática que o Prajá já faz. Nós quando vamos ao mercado, Dr. Mande, não estamos a ir porque precisamos mostrar a vocês que estamos a trabalhar. Estamos aí porque é lá onde vamos encontrar principalmente aquelas pessoas que saem cedo das suas casas, não tiveram oportunidade, porque o MPLA incompetentemente não conseguiu criar empregos, os 400 ou 500 mil empregos não conseguiu, e estão no Asa Branca. Recentemente houve uma jornalista num programa, acho que é a Patrícia Pacheco, não sei qual é o programa, em que um jovem, ele ia zungar às 5 da manhã, a mulher distribuía o currículo. Porque a mulher conhecia o potencial do marido e era zungueiro. Doutor Lourenço, não é por aí. Não é por aí. Vocês se escondem no mercado para mentir ao público de que serão poder. Tem que ter sensibilidade. Agora, respondendo à questão. É mais fácil o diabo falar do que o Prajá ser poder. Não é possível isso. Por isso é que em Doutor Lourenço, 2027 vai agora, chorar e eu estarei lá com o teu irmão. Doutor Lourenço, vamos ouvir, doutor. Você é meu irmão por Angola. Respondendo à questão do... Será que o do software escrivão. da Indra será auditado por pessoas ou entidades independentes antes das eleições de 2027? Estou aqui a dizer, vamos registrar, não é interesse do MPLA que haja uma auditoria no software da Indra. Por quê? Por quê? Porque eu já dizia há pouco, ainda é um mecanismo de fraude do MPLA. Não há outra história. Ainda é um mecanismo. Porque se não fosse, houve protesto da Indra nas eleições passadas. Hoje ainda não apareceria como opção. Existem outras empresas com soluções tecnológicas para as eleições, com custos mais abaixo que a Indra, que não foram aceitos. E essa fachada de concurso, não é concurso, isto é, até nós estamos a levantar aqui questões, mas se formos a fundo com outras questões, provavelmente poderemos saber que existem comissões aí que saíram para certas entidades ou figuras desse país. É só investigarmos, porque se formos a fundo, vamos descobrir isso. Então o que é que existe? Ainda é como se fosse um garante. Ou seja, de todas as artimanhas que o MPLA queria, ainda também é um deles. O Dr. Carrebo diz aqui, a lei. A lei é uma forma também de nos escondermos. Nós podemos criar aqui os quatro, criamos aqui uma lei, uma norma, para nos protegermos dos demais. Ok? Então é a lei. A lei sem a justiça não é nada. Podemos aqui alegar, não, mas a lei diz. A lei diz o quê? A realidade qual é? O factual qual é? Consegue-se alcançar a justiça? Para o bem da nação angolana, não seria mesmo dizermos, está bem, que não seja ainda, vamos abrir um outro concurso. Vamos chamar a sociedade civil, vamos chamar outras entidades. Imparcialidade. Conforme ainda a CNE está cafricada, passa o termo. Temos também aqui o sistema de justiça. Este aqui é mesmo um sistema arquitetado para que tudo saia nos conformes segundo a vontade do MPLA. Como acabar com isso? Acabar com Os isto? partidos na oposição vão mesmo a reboque da Indra? Não. Acabar com isto nós podemos ver em duas perspectivas. Na primeira é que se abra e façamos uma auditoria ainda, façam-se certas questões técnicas. O doutor disse que não será possível. Como é que vai se fazer? Não, suspeito porque já é uma questão que trazemos há 2 pleitos atrás. Nós podemos, se o MPLA permitir que haja, sociedade civil está aí, então faz-se uma auditoria Se não permitir. Se não permitir, que se toque ainda. Mas nós vamos bater sempre para que se reveja esta questão. Ainda é um mecanismo de fraude. Okay. Doutor Antônio Caebo, é possível o MPLA ceder uma auditoria aos ficheiros da Indra? Bom, primeiro, caro escrivão, essa é a posição que a gente tem, não é? O que sai no maior orifício facial dos meus colegas só não é trágico porque é cômico, não é? Aproveitamos para sorrir. Quando trata-se aqui de questões eleitorais, estamos a falar de coisas muito sérias. Não é a opinião do Mande, aqui do meu colega, que poderá beliscar. Não terá impacto nenhum.
O que deviam estar aqui a fazer é esclarecer a quem nos acompanha, não é? Mecanismos de autofiscalização enquanto cidadãos. Portanto, nós podemos sim, de facto. E tivemos o cidadão Beirão, que também, por iniciativa própria, foi lá consultar, procurar saber. Bem sucedido ou não, mas é bom. Para nós que acompanhamos a política, é isso que devemos fazer. Agora, se a gente estarmos aqui a dizer que ainda não, também é um mecanismo de buscarmos respostas para a derrota antecipada. Porque em 92 perderam. Qual foi a justificativa da UNITA? Fraude. E o Savimbi morreu por isso, inclusive, que já morreu. Depois, 2008, eu gosto de um intelectual, mas estava do lado errado da história. Agora, 2008 perderam fraude, 2012 fraude, 2017 fraude. O que garante ao caro jornalista que em 2027 a UNITA terá outra justificativa? Eu falo da UNITA porque outros partidos políticos eu sou suspeito, nem preciso falar deles. A UNITA é que deve falar do para já e a discussão deve ser assim. Porque também devemos dar respeito ao nosso glorioso partido. Não podemos entrar nessa discussão com um partido que tem cerca de 500 militantes. Isso também é um insulto. É o Manda que vai depois responder. É o Manda que vai responder. Depois o Manda vai te responder. Agora, devemos estar aqui a passar informações pertinentes, procurar, porque a democracia faz-se também com razoabilidade. Desacreditar tudo permanentemente leva a crer que devemos ter um discurso de ódio relativamente às instituições do Estado, embora para a UNITA justifica-se porque tem um gabinete de ódio, mas não é bom que isso ocorra. Nós devemos elucidar quem nos acompanha. Ainda, feliz ou infelizmente, ainda vai permanecer, mas não é ainda a responsável que ainda não sai. Ele assume categoricamente, querendo ou não, ainda não sai. Quer dizer, de per si, é que eu estava a dizer, não há essa flexibilidade de que o processo eu sei que estás com mel na ponta da língua, não é? Vocês surgiram agora no embrião da UNITA, mas tenha calma. Se a UNITA, que está há 50 anos na oposição, e continuar lá, até um dia ser extinto, porque a UNITA nunca será poder em Angola. A UNITA é um perigo para a sociedade angolana, sobretudo com militantes como o Mande. Agora, tenha calma, vamos chegar lá. Agora, o que devemos aqui é usar esses microfones para sensibilizar as pessoas, de modo a permanentemente não só continuarem a acreditar nas instituições do Estado, como também na sua excelência o Presidente da República e no MPLA, porque é o único partido que primeiro reconstruiu o que foi danificado durante anos, é o único partido que continua a garantir segurança, inclusive o Manda está aqui a falar, o Manda está aqui a falar, mas depois vai de uau, né? Mas de forma normal, sem violência, não, sem ser perseguido. Porque o MPLA não conseguiu criar a estrutura. Não é isso. O colega não sabe. O Manda não é isso, colega. Colega. Alinhou-se aqueles que dão o peixe frito, o arroz, o feijão. Caro jornalista, o Manda preferiu ficar num canto. Civiliza só aqui o teu convidado. Civiliza o teu convidado. Civiliza só o teu convidado para terminar. Tem 50 anos de incompetência. Quem vai te responder, Mande. Você comande, não conosco. Você casa para já que surgiram ontem, vão nas barracas, vão nas zungueiras, ficam a Agora vamos imitar. Doutor Caebo, já mesmo para terminar 30 segundos, vamos, nós temos mais um tema para poder debater. Vou já concluir. Portanto, ainda está lá. Vamos pela estar aberto ou não a sociedade civil ou mesmo entidades que não estejam ligadas a um partido político para a auditoria do ficheiro da Indra? Primeiro, não é o MPLA, e isso não, retifica já a questão, caro jornalista, não é o MPLA responsável pela contratação da Indra. Não é o MPLA, é a Comissão Nacional Eleitoral com todos os seus órgãos. Agora, dentro da Comissão Nacional Eleitoral, tem representantes do MPLA, da UNITA. Então, a questão se calhar seria se a CNE, enquanto organismo, portanto, não podemos fazer essa colação permanente de que o MPLA é
a CNE. Portanto, a CNE tem estatutos, tem regras, tem normas, tem mecanismos internos de fiscalização, mas também tem heterofiscalização, que somos nós. Esse exercício que estamos aqui a fazer, em suma, também serve de fiscalização. O que o Mano está aqui a dizer, embora de forma com interrupções lúcidas de memória, mas dá para colher alguma coisa, o meu colega também. Portanto, é isso que devemos fazer, é esse exercício. Portanto, não é o MPLA é o partido que governa o país e continuará a governar, porque a nossa oposição, infelizmente, e já me confidenciaram inúmeras vezes, não, olha, nós queremos ter pelo menos deputados, é o que eles querem, porque do ponto de vista de poder político, o para já, é para já mesmo, a UNITA está há 50 anos, tem uma história muito negra, infelizmente, e o meu colega Mande é o mais sacrificado. O Mande não se beneficia dos 850 milhões de kwanza que a UNITA recebe trimestralmente. E eu lanço aqui um desafio ao senhor Nelito Equiqui, que preste atenção nesse militante. Ou senão o Mande eu vou mobilizá-lo para entrar no MPLA. Porque não é possível. Não é possível. Doutor Laurindo Mande, os partidos políticos foram consultados na contratação da Indra? Não. Nenhum partido político foi consultado, nenhum cidadão angolano foi consultado. Mande, então a plenária. Os homens da UNITA estão na plenária, Mande. Como é que estás a dizer isso? Mande, não diga isso. O órgão máximo da CNES tem militantes da UNITA, Mande. Então eu quero responder. Nenhum partido político foi consultado, não é? Nem a sociedade civil foi consultada. Portanto, a CNE, que é a saia do MPLA, fez tudo de forma única para ajudar a manutenção do MPLA no poder. É isso que faz. Há uma diferença entre MPLA e CNE. Aquilo é tipo, um é o corpo, outro é saia. Portanto, o que os cidadãos devem fazer, e partidos políticos, é contestar a permanência da Indra para conduzir as eleições de 2007. Isso não pode ser no ano eleitoral de 27, porque é tarde. Tem que se fazer antes de 2026, ou antes de 2027, para que tenhamos eleições, de facto, transparentes. Pronto, eu não quero entrar aqui em debate sobre MPLA, e na praça já estou farto disso. O MPLA mostrou quanto é incompetente, não é? Os meus irmãos aqui do Prajá é filho mesmo, vou ter que esperar um pouco, fica calmo, toma um pouco de leite e nós vamos governar isso. Doutor Lourenço, os partidos políticos foram consultados, sobretudo o Prajá servir Angola? Não foi nem deve, ou não devia. Por quê? Porque a contratação da Indra é mesmo uma prerrogativa da CNE. Até aí estamos claros. Porém, dentro desta prerrogativa é preciso que obedeça os pressupostos, primeiro, da lei de contratação pública, segundo, da própria lei lei eleitoral. Por quê? Porque a questão que se coloca é a confiança nesta instituição. Se é uma instituição que já vem a ser debatida, a ser rebatida nos pleitos anteriores, cabia a CNE por uma questão, eu vou falar isso, mas não tem, né, algum senso de moral, algum bom senso, né? Que não fosse novamente ainda, mas facilita a eles o trabalho, é um passo para aquilo que é a prossecução dos seus objetivos, então ainda continua, mas para dizer que não, até não, a CNE não consultaria nenhum partido, contrataria, porém a questão que nós trazemos aqui não é se fomos tidos ou achados na contratação, não. São quais os mecanismos que a CNE optou, né? Fez uso para contratar ainda que já foi por 2 vezes contestada. Não está a criar aqui um vício de contratação? Quais são as empresas que concorreram? Diz-se 4. Quais são? Então, na verdade, o que nós queremos aqui é a transparência na contratação. Porque se houvesse transparência na contratação, ainda voltaria quantas vezes fosse. Provavelmente até foi contestada nos pleitos anteriores e agora, em função da abertura, transparência e imparcialidade, podíamos nós aqui dizer que não, ok, tendo em conta esses requisitos cumpridos, nós pegamos e aceitamos que ainda trabalhe nesse processo. Então é mais por aí.
Olhando para as eleições em África, existem modelos alternativos mais transparentes para controlar as eleições em Angola? Quando fala de modelo, está a falar do sistema eleitoral? Uma outra empresa, sobretudo. Não, as empresas, são muitas as empresas, mas para lhe dizer uma coisa, escrivão, em África, sabe que até existe a associação dos partidos da luta para a independência. O escrivão tem noção da dimensão dessa associação. Aquilo é o que? Cria uma cintura de suporte. Ou seja, o que a Angola faz, transfere para o Congo Brazzaville. Então cria um cordão de ajuda mútua. Quando dizem, vão observadores, quem é o país que lidera a comissão, é o país amigo. Na verdade é o quê? Criam uma cordilheira dos compadres. Para dizer que empresas que fazem esses trabalhos existem muitas. Nós, por exemplo, no concurso de 2022, se não estou errado, havia uma Smart Stick, uma empresa americana. Também veio concorrer, apresentou um orçamento inferior, mas naquela altura alegaram que ela, no pacote de apresentação da proposta, trazia o nome, o logotipo da empresa, quando devia ser selado. Uma questão meramente, que eu entendo como sendo meramente formal, que se for haver custo-benefício, provavelmente podia ser uma questão ignorada, porque uma empresa me traz um orçamento de 160 milhões. Tem o histórico do seu trabalho bonito, ok, mas outra me traz um orçamento de 50 milhões, também com histórico bonito. O princípio daí como não necessidade. Sim, mas... Vou já concluir, meu colega. Vou já concluir. Então, para dizer o quê? Se formos a pegar a empresa que fez em Moçambique, que fez na Guiné, que fez não sei o quê, provavelmente vamos cair no próprio erro. A questão seria mesmo que esta empresa, que o nosso processo de seleção fosse mesmo transparente e inclusivo. E seguindo os trâmites legais, né? Obrigado. Dr. Caebo, as eleições em África, há um modelo que Angola podia seguir? Não só as eleições. A África precisa, de facto, de modelos alternativos, incluindo modelos democráticos, modelos de regimes políticos, modelos de sistemas políticos. Felizmente, o nosso país conseguiu surpreender, porque nós temos um modelo, um sistema político que é tido a nível da doutrina como sui generis. Né? O professor Raul Araújo diz que o nosso sistema político é sui generis. Sui generis por quê? Porque não enquadra-se com os sistemas políticos tradicionais europeus. É um sistema que tivemos que construí-lo tendo em conta a nossa história recente. Nós tivemos, se reparares, até 2008, de 1992 até 2008, tínhamos um sistema semipresidencialista, não é? Onde tínhamos a figura do primeiro-ministro enquanto chefe do governo e tínhamos a figura do presidente. Mas com as alterações advindas da própria Constituição da República de Angola, nós deixamos cair esse sistema e colocamos o sistema de presidencialista parlamentar. É um sistema alternativo. Não, meu colega. Só um ponto de ordem, por favor. Só um ponto de ordem. É o seguinte. O nosso sistema trouxe um conflito entre o vice-presidente e o presidente, que o presidente, na altura, remeteu ao Tribunal Constitucional, né? O Tribunal Supremo, nas vestes do Tribunal Constitucional, para esclarecer as competências, porque houve choque entre Marcolino Moco e o José Eduardo dos Santos. Havia essa. E outra coisa, a questão do nosso modelo sui generis não foi uma bênção. Que seja claro, hoje nós abrimos a Constituição, vamos ver que o novo modelo foi mesmo para adequar. Esse é um ponto de ordem, meu colega, vai já continuar. É mesmo só uma forma de perpetuar o MPLA no poder. A Constituição, hoje, Carlos Feijó admitiu meu colega, e houve mesmo, e ele admitiu como? Dizendo, esse é um ponto de ordem. 30 segundos. Nós aprendemos uma soberana aula de ciência política. Eu quero te explicar a matéria de ciência política, meu colega. 30 segundos, pode ser? Prossiga. Somos democráticos. Vem pelar, né? Finge. O próprio Carlos Feijó admitiu numa conferência
que não é a melhor, mas na altura se adequava. Adequava-se por quê? Porque até o próprio José Eduardo já questionava se ele era o mais forte ou o MPLA era o mais forte. Então era preciso criar um mecanismo para um levar o outro. Porque essa cabeça de lista, um leva o outro. Ou o presidente, se for mais forte, vai levar o partido, ou o partido, se for, vai levar o presidente. Aqui fica. Passou os 30 segundos. Obrigado. Vou continuar com a aula. Vou continuar com a aula. Porque é bom também, porque esses debates devem ter também esse pendor científico, de modo a criar um pensamento de razoabilidade para quem nos acompanha. Eu dizia, e fez a questão muito pertinente sobre questões alternativas. E eu disse que foi um modelo alternativo que encontramos. Por quê? Porque em África, a maior parte dos países que tem essa bicefalia, está o presidente, está o primeiro-ministro, quase sempre ocorre golpes de Estado. Dá sempre aso de golpes de Estado. Por isso é que é preciso, colega, permita-me, eu não disse que poderia ocorrer, eu estou a fazer o estudo sem particularizar Angola. Portanto, tínhamos aí também uma espécie de bicefalia. O vice-presidente, meu caro colega, e depois vou partilhar a Constituição com o colega, é um órgão vicário, não tem poderes originais no nosso país. O vice-presidente tem poderes delegados, ele só age quando o presidente delega poder. É assim que ocorre em todos os países presidenciais. Incluindo o colega, sempre fica difícil. Porque na colega, deixa eu terminar. A lei constitucional dizia, o sistema é presidencialista com pendor. Eu quero explicar no colega. O colega devia me pagar. O colega devia pagar. Está lá, havia um problema que o Tribunal Constitucional teve que vir resolver. O colega devia pagar. É assim, caro jornalista, é assim que ocorre em todos os países presidencialistas. O vice-presidente do G-Vence não tem poder original, salvo quando o presidente Trump indica. Em todos os países é assim. Agora, o nosso sistema, sabe por que o nosso sistema é sui generis, meu colega? O nosso sistema é sui generis porque nós temos um presidente com todas as competências de um presidencialismo e temos também um parlamento com todas as competências de um parlamentarismo. Mas temos aqui o check and balance. É o único país, e a UNITA conduziu um processo muito recentemente de tentativa de impeachment, não é isso? Só não passou, estou aqui a fazer doutrina, não é, do ponto de vista da ciência política, só não passou porque não conseguiram atingir o quórum suficiente. Mas, se conseguissem o quórum suficiente, o presidente seria destituído. É para ver o check and balance. Portanto, é o único país do mundo, em África, que o parlamento, se entenderem em unissono, perceberem, podem destituir o presidente. Portanto, vou já concluir. Os colegas falam à vontade, o Laurindo bebe água, o outro bebe café, não interrompe. Mas quando é dessa vez, o colega, assim fica difícil. Vamos ouvir, doutor. Eu vou já concluir. Portanto, 30 segundos, por favor, doutor. Necessitamos, de facto, de concepções alternativas. Precisamos, sim, a África precisa. Que democracia que deve ser aplicada para a África? Porque na nossa gênese, nós já éramos democráticos. Os reinos anteriormente, os reinos anteriores, os reinos tinham a questão dos sobados, tinham os jangos, onde o rei sentava para ouvir a comunidade. Agora, o que ocorre nas Europas? Foram as comunidades que deram origem aos Estados, foram as nações que deram origem aos Estados. Em África é diferente, é o Estado que está a procurar dar origem às nações. Por isso é que precisamos primeiro recuar nas nossas origens, recuar como é que era o processo judiciário, antes de termos esse direito positivo. E nós, a gente se adentrarmos nas comunidades, vamos perceber que, afinal de contas, já tínhamos um sistema judiciário, já tínhamos um sistema militar e já tínhamos um sistema de inteligência. Muito obrigado, doutor Caebo. E vamos ao doutor Laurindo Manda, mais 30 segundos mesmo, doutor Laurindo Manda. Que exemplos em África Angola poderia seguir? Não, eu penso que Angola poderia seguir o exemplo de Cabo Verde. Na verdade, Cabo Verde tem realizado eleições muito limpas, com observadores eleitorais plenamente isentos, não é? Tanto diferente de Moçambique, diferente de Uganda e tantos outros países com pendores muito ditatoriais. Portanto, eu penso que devia seguir esse exemplo. Angola não é um país, infelizmente, democrático e as eleições não é que fazem ser um país democrático. Não é. Até na Uganda realizam eleições, mas eleições que terminam
com fraude extrema. Portanto, eu penso que é basicamente isso que Angola devia seguir. Seguir o exemplo de Cabo Verde, um país muito aberto em termos de liberdade, em termos de liberdade da imprensa, imprensa livre, e o inverso da nossa, onde a TPA só tem acesso o único partido, que é o MPLA, mas a TPA é uma instituição pública, paga com os nossos impostos. Portanto, eu penso que devia seguir o exemplo de Cabo Verde. Carlos Escrivão, o Manda disse uma questão muito pertinente. É só 2 segundinhos. É sobre Cabo Verde. É uma questão interessante que o Manda disse, esqueceu de dizer. Cabo Verde, Viana tem maior dimensão territorial que Cabo Verde. Luanda tem 7 vezes mais a população de Cabo Verde. Portanto, calma só, mano. É só para dizer assim, Carlos jornalista. É muito fácil gerir um estado como Cabo Verde, que sai umas 500 vezes em Angola. E Angola tem especificidade que Cabo Verde. É uma comparação mecânica. É uma comparação mecânica. Segundo tema de hoje, Dr. Caio, é infeliz isso.